Bobby Fischer é considerado por muitos como o melhor jogador de xadrez da história. E durante toda a sua carreira, que foi brilhante por sinal, somente dois jogadores tiveram um recorde positivo contra ele. Os dois são Mikhail Tal, o mago de Riga, e Efim Geller, que é um jogador um pouco menos estudado do que tanto Fischer quanto o mago de Riga. No entanto, o mago de Riga, o Mikhail Tal, ele venceu as suas partidas contra um Fischer que era muito jovem. Certo? Ele ganhou 4 partidas do Fischer quando ele tinha apenas 16 anos de idade, depois não ganhou mais, segurou vários empates, perdeu quando o Fischer estava no auge, mas ainda assim manteve um recorde positivo sobre ele. Efim Geller, no outro caso, já é um jogador que jogou contra o Fischer quando ele era muito jovem, quando ele estava ficando melhor, e jogou também contra o Fischer no seu auge. E o seu estilo de jogo, o estilo de jogo do Geller, ele era um estilo tão bom para posições caóticas, que era o que o Fischer mais gostava de jogar, que ele manteve um recorde positivo contra o Fischer até mesmo no seu auge, sendo com toda certeza o adversário mais difícil para o Bobby Fischer enfrentar com seu estilo específico. Então, hoje nós vamos dar uma olhada numa partida do Geller contra o Fischer, que é, na minha opinião, uma das mais bonitas posicionalmente que os dois já jogaram. E já que não pode faltar, eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem para essa análise. Temos E4 por parte do Geller, peão na casa de C5 por parte do Fischer, defesa siciliana, vem cavalinho F3, D6 a variante moderna e D4 rompendo o centro do tabuleiro. C por D4, cavalo por D4 e cavalo em F6 pressiona o peão de E, ao ponto que o Geller joga cavalo em C3 defendendo e o Fischer opta, é claro, pela variante Najdorf que ele jogava sempre, Siciliana Najdorf, tem bastante sentido, o jogador de pretas joga peão em A6 para controlar o ponto B5, já que existem 3 peças das brancas que podem imediatamente ocupar essa casa. O Geller então prepara para desenvolver rapidamente, joga bispo em E2 para fazer o roque, que é a variante Opocensky, uma das linhas um pouco mais, vamos dizer, um pouco menos táticas que dá para você jogar nessa posição, mas é uma linha super clássica que vai levar a um jogo mais interessante depois que os dois jogadores finalizarem o desenvolvimento, Por hora, o Fischer ataca o centro do tabuleiro, que é a opção mais agressiva que você pode fazer com E5, cavalo em B3, e nós temos, é claro, todos os pontos positivos e negativos de você jogar E5 numa siciliana. Por um lado, o jogador de pretas ganha espaço no centro do tabuleiro com o tempo no cavalo, por outro, a casa de D5 acaba ficando um buraco que as brancas obviamente vão querer ocupar em algum momento ou em outro ao longo da partida. Então o Fischer joga bispo em E7 para fazer o roque, os dois jogadores fazem o roque, e vem bispo em E3 finalizando aqui o desenvolvimento das peças menores por parte do Geller, enquanto o Fischer, que acabou jogando um pouco mais lances de peão, jogou D6, jogou A6, jogou E5, ainda falta tirar 3 peças. Então o Fischer ainda precisa tirar o cavalo, o bispo e a dama, enquanto o Geller basicamente já fez tudo o que ele gostaria de fazer aqui na posição e pode gastar os seus lances agora melhorando um pouco a posição, explorando as fraquezas que as pretas geraram. O Fischer, então, joga dama na casa de C7 e o Geller vai gastar os seus lances jogando aqui uma ideia posicional maravilhosa, certo? Ele joga peão na casa de A4, que pode parecer um lance apenas profilático, só para parar a ideia do B5. Mas esse não é o caso. Se o Fischer quisesse acelerar um lance como B5, seria uma má escolha, já que ele ainda não está completamente desenvolvido, As brancas podem explorar esse B5 de diversas formas. Tanto um A4 agora é bom para atacar, como um cavalo em D5 também é muito bom. E, por exemplo, caso o cavalo seja capturado, dama por D5 e a torre já está presa no canto, você vê? O jogador de pretas não tem pressa para fazer o B5, ele quer desenvolver primeiro. Então, quando o Geller joga esse A4 genial, a ideia não é o profilático de parar B5. A ideia, na verdade, é explorar uma das fraquezas que quase ninguém explora da Najdorf, que é o ponto fraco B6. Você vê, no momento que o A6 foi jogado definindo a Najdorf, o ponto B6 virou uma casa fraca que as brancas obviamente vão sim querer explorar, e o objetivo é jogar peão na casa de A5 e montar um posto avançado para as nossas peças lá na casa de B6. Vem bispo em E6 e o A5 por parte do Geller. Cavalo em D7, e nessa posição o Geller já está pronto para estourar a posição e mudar completamente a estrutura de peões, porque ele já tem aqui os pontos fracos muito bem trabalhados na posição negra. Então, cavalo em D5 já ocupando a casa fraca com tempo na dama e basicamente propondo aqui uma mudança na estrutura de peões. A ideia é, esse cavalo quase que certamente tem que ser capturado,
Você não pode permitir que uma peça tão forte das brancas exista no seu lado do tabuleiro sem fazer nada a respeito, ainda mais com tempo na dama, com tempo no bispo. Se você não vai tomar o cavalo, você vai ter que voltar a dama para a casa inicial. Então, o Fischer, claro, toma o cavalo e depois de peão toma, ele joga bispo em F5 com o tempo no peão de C. Mas se a gente for comentar essa tomada de cavalo no centro, é que estabelece o peão de D5 aqui, mudou completamente a estrutura de peões. Por quê? Porque nesse momento está estabelecido aqui o que a gente chama de uma maioria de peões de ala da dama e uma maioria de peões de ala do rei. Para você que não sabe do que eu estou falando, é só contar. Brancas têm 1, 2, 3, 4 peões aqui desse lado do tabuleiro, nessa metade, e pretas têm 3. Diz a lógica que se as brancas avançarem esses peões, elas podem gerar o peão de D passado. Enquanto o jogador de pretas tem 1, 2, 3, 4 peões contra 3 desse lado do tabuleiro. Da mesma maneira, pretas querem avançar esses peões. Então, o jogo agora vai ficar muito agudo e é jogo de um lado do tabuleiro e contra-jogo do outro lado. Brancas vão atacar com C4 na ala da dama, pretas vão jogar bispo G6 para poder jogar um F5 e atacar na ala do rei. O Geller joga torre C1, já ameaçando de imediato avançar o peão para a casa de C5, passando o seu peão de D, e o Bob Fischer já acaba cometendo um erro, porque nessa posição tem um lance para as pretas que parece excelente, você vê? Parece que só você colocar o cavalo na casa de C5 tá tudo certo, você com certeza vai conseguir segurar tudo por aqui, e é justamente o que o Bob Fischer joga. No entanto, esse lance não funciona. A maneira correta das pretas pararem o avanço peão na casa de C5, na verdade, é extremamente contraintuitivo. Pretas têm que jogar torre D8, acredite ou não, para pressionar o peão de D. A ideia do torre D8 é um lance que você tá vendo muito na frente, né? Você tá vendo que quando as brancas avançarem C5, uma hora ou outra, o jogador de pretas, obviamente, vai tomar e a torre vai estar mirando o peão de D. Então, por exemplo, se a gente avança C5 agora, seria prematuro, porque pretas tomam, e aí parece que você só entregou um peão, né? Porque tá defendido 3 vezes, mas não é o caso, porque a torre tá na cara da dama, você pode tomar de volta, e quando pretas tomam, você recupera a peça, não tomando, mas sim jogando B4. O problema é o peão de D, como a gente comentou, né? Parece que deu tudo certo aqui pro jogador de brancas, né? Se pretas desperdiçam um lance sequer, B toma C5, temos peões passados, um deles está ajudando o outro a avançar, e a posição aqui já está assim, um desastre para as pretas. Mas o que as pretas vão jogar, ao invés de um lance horroroso, é um lance excelente, ganhando o peão. E agora, vamos dizer assim, a condição de vitória das brancas, que é esse peão de D passado, foi por água abaixo, vai ser perdida. Pretas estão absolutamente dominando. Fischer, como a gente comentou, não calculou tão profundamente para a ideia do torre D8 e jogou o cavalo em C5, que parece que segura muito bem. Porque nessa posição, o cavalo é responsável pela defesa do peão de A. Se você toma, peão toma, o seu peão de A está ameaçado, você vai ter que parar para defender. O peão de D, apesar de estar passado, está muito bem bloqueado, muito difícil de você brigar pela casa de D6. E o jogador de pretas vai ter tempo para ter o seu contrajogo do outro lado do tabuleiro, com ideias de F5, F4 e ataque na ala do rei. No entanto, o Geller joga nessa posição um lance brilhante. E aqui eu quero que você pause o vídeo e veja se você é capaz de encontrar por conta própria o lance para as brancas que dá uma vantagem. Esse daqui é um lance excepcional. Já aproveita, e se você está curtindo aí, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, vira membro e todas essas coisas, mas caso você tenha encontrado peão na casa de B4, meus parabéns. Esse é um sacrifício de peão extremamente inteligente. A ideia é, se você sacrificar esse peão de B e o adversário aceitar o peão que está sacrificado, né, você de fato vai acabar auxiliando, você vai conseguir que o peão de C ajude o avanço do peão de D. Então o primeiro passo agora é bispo em B6 ocupando a casa fraca e salvando o seu peão de A que estava ameaçado. Depois que a dama se move para qualquer casa, aí sim você pode, por exemplo, avançar C5, avançar D6 e você vê que o peão de D ele já se torna um problema gigantesco na posição do jogador de pretas. E o peão que você sacrificou, né, é um peão que o cara não vai defender por muito tempo. Você vai jogar dama B3, depois você vai jogar C5, você recupera o material, você vai jogar D6, você vai chutar esse bispo daqui. Tá um morango pro jogador de branca jogar essa posição, e a posição tá absolutamente horrenda para as pretas.
Então, depois do B4, o jogador de pretas, na verdade, vai ter que ficar segurando esse peão de D e não vai ser fácil. Primeiro ele joga a torre C8, só segurando o ponto C5, pressionando o peão de C no longo prazo, e o Geller joga a dama B3 só para defender tudo por aqui, e na verdade ele quer, né, colocar a torre na casa de D1, conectar suas torres e assim por diante. Então, bispo em D6, o Fischer quer jogar dama em E7 e montar um bloqueio aqui nessa diagonal, e torre D1, dama em E7, e nessa posição você, claro, tem que tomar. Peão toma, bispo toma. Resumo aqui da ópera o que aconteceu nessas trocas, certo? Brancas têm um peão isolado de A, que é a única fraqueza da posição, mas por conta daquele avanço de peão lateral genial do Geller, que é uma ideia posicional muito bonita, esse único peão isolado segura dois peões das pretas, e na verdade ele estabelece o peão de B7 como uma grande fraqueza, né? Se o peão de A tá fraco, o peão de B tá fraco também. E claro, né, a gente tem aqui um peão passado que está conectado a outro peão, e o que a gente quer fazer, obviamente, é brigar por essas casas para poder ir avançando os peões. E quando você quer brigar pelo bloqueio de um peão, você quer trocar o maior número de peças que você pode, porque o final vai ficando cada vez mais ganho com o peão passado. Então, o Geller toma o bispo do Fischer, o Fischer toma de torre para pressionar o peão de A, também para que a dama defenda o peão de B, e o Geller defende o seu peão de A. Tem agora a torre D8, reforçando o bloqueio, e nessa posição o Geller vai para mais uma ideia posicional fantástica, torre em A4, preparando para jogar torre B4 para pressionar o peão de B, ameaçando, na verdade, uma infiltração de torre na sétima, né? E caso o peão seja defendido, ele também quer ocupar a casa fraca de B6 com a torre, porque aí a torre ajuda a avançar o peão. O Fischer joga bispo em F5 para quê? Para já em antecipação, para defender o peão de B. Vem torre B4, bispo em C8, e dá uma olhada no que o Geller fez o Fischer fazer. Presta atenção, próxima vez que você estiver vendo essa partida, na jornada que esse bispo fez. Ele veio para E6, depois ele veio para F5, depois ele veio para G6, depois para F5 e agora para C8 na casa inicial. Cara, o Geller só melhora a própria posição e o Fischer só tem que voltar as peças para não perder. E essa daqui, esse é o estilo do Geller, ele complica as coisas, ele sacrifica coisas e ele joga no fino entre o caótico e o posicional. Cara, é um estilo muito único, muito bacana. Então, torre B6. Novamente, é entre o caótico tático e o posicional. Tá sacrificando o peão de A. Com qual ideia ele sacrifica o peão de A? Porque se torre toma peão de A, essa torre auxilia no avanço do peão, né? Depois que essa dama vai para qualquer casa, por exemplo, essa torre já não volta mais pro jogo, né? Não é nem que ela vai ser perdida, ela não joga mais. Você vê? O que a gente vai fazer? Nós vamos impedir que a torre permaneça aqui na quinta, por exemplo, jogando dama em C3 ameaçando, depois jogando algo como dama na casa de B4 ameaçando de novo. Nós vamos impedir que a torre participe ativamente do jogo e vamos avançando aqui os nossos peões. Ou poderíamos simplesmente jogar também dama em E3, que eu até gosto mais, né? Porque impede que a torre volte para a casa de C5 e os peões vão seguindo. Então o Bob Fischer não toma o peão. Esse sacrifício de peão aqui é muito, muito esperto. O Fischer joga a torre D6, muito inteligente, né? E o Geller joga dama B4 ameaçando a torre de graça. Vem dama em C7 defendendo a torre. E como a gente discutiu, toda troca beneficia o Geller, porque ele é o jogador que tem um peão passado. Então, torre toma, dama toma e torre na casa de B1, certo? Preparando aqui pressão no peão de B, mas mais importante, ele tá, na verdade, querendo que essa torre venha para a casa de B6 para brigar pelo bloqueio e avançar o peão. Dama C7 pressiona o peão de A, dama em A4, sai da frente da torre, certo? Para ameaçar checkmate, com o tempo, ameaça checkmate. Bispo D7 para não levar checkmate, obviamente, e dama em A3, o Fischer simplesmente, né, tá tirando a dama do meio do caminho, defendendo aqui o peão de A, mas preparando algumas táticazinhas. O Geller, perdão, falei o Fischer, mas é o Geller. E obviamente, né, o peão de A tá caindo aqui nessa posição, e o Geller, o Fischer, meu Deus do céu, como é difícil narrar a partida que o Fischer perdeu. Tô tão acostumado a fazer a análise de partida que o Fischer ganha, que sempre eu falo as ideias vencedoras como se fosse o Fischer que tava ganhando, né? Mas não. O Fischer comete o erro de tomar o peão. Certo, deveria ter feito o quê? Deveria ter jogado um lance que dá um respiro pro seu rei e deixado, então, por exemplo, né,
o Geller ocupar talvez a casa de B6, né? Coisas do gênero aqui deveriam ter sido jogadas. Mas na partida mesmo, tivemos torre por peão de A, e aqui o Geller vai para uma ideia de simplificação muito bacana, que é torre por B7. A ideia sendo, se dama toma torre, vamos para um final de damas e bispos, onde nós temos os peões passados e vamos ganhar. E se torre toma damas, a gente vai para um final de torre, onde a gente tem o peão passado e também vamos ganhar. Na partida, o Fischer tomou de dama. Se ele tivesse tomado, né, de torre toma dama e torre toma dama, ele teria que ser bem preciso, o Geller, para converter, mas com certeza seria, porque depois de torre cheque, bispo em F1, tem um risco de você perder esse bispo com essas ideias, mas você sempre tem que ficar de olho nas ideias de checkmate também. Por exemplo, você nunca vai poder jogar bispo D3 sem a torre vir para casa de C8. Então, por exemplo, um F3 para poder sair do rei, um H5 para gerar uma casa para o rei sair, para poder ameaçar bispo D3. E nessa posição, o cálculo que o Fischer havia feito era que o Geller jogaria rei na casa de F2, o Fischer jogaria torre cheque, e o Geller, ao invés de caminhar o rei para frente e permitir os cheques, jogaria bispo em E2, permitindo algo como o bispo D3, certo? Perdendo o bispo com cheque, mas não importa, né? Tanto faz você perder o bispo, né? Você vai, na verdade, jogar rei em E3, e depois de bispo toma, você vai avançar o peão, e não tem como o Fischer parar a promoção do peão a tempo. E, portanto, né, por isso que o Fischer foi para aquela linha, onde ele acaba tomando aqui de dama. Dama toma torre, G6 gerando um respiro para o rei para lidar com ameaças de checkmate, e H3 gerando um respiro para o rei para lidar com ameaças de checkmate. E a partida já está meio que se encaminhando para o final, por conta desses peões passados. Os dois jogadores já estavam com pouquíssimo tempo no relógio, porque estamos nos aproximando do lance de número 40, mas acredite ou não, ainda acontece uma gafe tenebrosa nessa partida. Dama B1 cheque, e nessa posição, o correto é você bloquear de bispo, que é contra-intuitivo demais. E esse bispo em F5, você só avança os peões, né? Você deixa o cara tomar o seu bispo com cheque, porque você vai fazer dama. E isso o Geller não viu. Ou pelo menos, né, achou que não tinha problema só jogar rei em H2. E só em análise posterior, o Fischer viu que, na verdade, esse é um erro grotesco. Porque nessa posição, dama na casa de C2 acaba sendo bom o suficiente para segurar. A ideia é, as brancas vão tomar esse bispo com dama cheque, rei G7 e dama por D7, as pretas vão tomar esse bispo com dama por E2. Quando você olha de início, isso parece completamente perdido para as pretas, porque os peões estão avançando muito rápido. No entanto, não é o caso. Se as brancas avançam o peão da casa de D6, por exemplo, o jogador de pretas vai jogar dama em D2 ameaçando perpétuos por aqui, e se as brancas voltarem a dama para defender, o peão de D cai, ou o peão de A começa a avançar demais. Mas claro, isso aqui já é uma análise muito complexa. Se eu dou essa posição para os dois jogadores com pouco tempo no relógio, provavelmente, ainda assim, as brancas seriam vitoriosas, porque é mais fácil vencer de brancas aqui do que segurar um empate de pretas. Na partida mesmo, bispo em F5 do Fischer, dama em C3, impedindo dama em C2, dama em E4 pressionando o bispo em F3, dama em D4 querendo trocar damas, e aí já era, né? Toma, peão toma, G4 chuta o bispo, C5, e os dois peões aqui claramente vão avançar sem que as pretas consigam montar um bloqueio nas casas claras. Assim, o único ponto que é importante falar, né, é que é interessante que você tente avançar os peões nas casas claras para você limitar o bispo do adversário, mas nesse caso realmente não importa, tudo ganha. C6, D6, e aqui o Bob Fischer abandona, porque ele não tem como aproximar mais o rei sem acabar perdendo o bispo. Se ele jogar E8, né, as brancas vão avançar, vão ganhar a peça, e aí realmente não tem muito o que fazer. E, por consequência, né, Bob Fischer abandona. Essa não seria nem a primeira, nem a última vez que o Fischer perderia para o Geller na Najdorf de brancas ou de pretas. Eles jogaram várias partidas na Siciliana Najdorf e o Geller venceu quase todas elas. No entanto, né, pro mérito do Fischer, é uma questão de estilo, porque o Fischer, de maneira geral, era assim o jogador mais forte, tanto que acabou virando campeão mundial, coisa que o Geller nunca pôde fazer. Agora, confronto direto, o estilo do Geller tinha alguma coisa a respeito dele que o Fischer realmente não gostava de enfrentar. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Deixa o like no vídeo se você gostou, se aprendeu alguma coisa. Se inscreve no canal. Um abraço e até a próxima.